pastor Fernando tem ministrado sobre Jeremias. Eu gosto muito de Jeremias, um profeta que nos ensina muito. É interessante, eu estava analisando um pouquinho sobre esse profeta essa semana, revendo alguns conceitos. E é interessante que a gente normalmente tem como Isaías o maior dos profetas que escreveu, né? Mas isso porque a gente considera que Isaías escreveu 66 capítulos, né? E Jeremias 52. Né? Mas se nós contarmos o número de versículos, Jeremias ultrapassa em muito Isaías. Então, na verdade, Isaías escreveu mais do que... Jeremias escreveu mais do que Isaías. Vamos abrir nossas Bíblias, quem puder nos acompanhar aí, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Esse foi o texto que o pastor Fernando usou quando eu trouxe a palavra da última vez, mas da última vez eu falei um pouco sobre o que Jeremias passou, né, o que nós passamos também, quando nós nos colocamos na obra do Senhor. E às vezes a obra do Senhor não é tão fácil, não tão simples quanto alguns gostariam que fosse. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre ser povo escolhido. Né? O que significa isso? Ou o que não significa isso seria o mais interessante. Sobre ser povo escolhido. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorice nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como nós temos ministrado aqui, Jeremias, ele tem um período profético bastante longo, é um dos maiores períodos, assim, um profeta que mais tempo profetizou em Israel, 40 anos, numa situação bastante conturbada, porque seguidamente o povo de Israel não ouvia a voz de Deus. Essa semana o pastor nos trouxe a palavra em Jeremias 42, e quem relê esse texto, depois os irmãos quiserem, por curiosidade, reler esse texto, depois que já houve algumas levas para Babilônia, o próprio rei de Babilônia deixou um Gedalias, se não me engano o nome dele, como governador daqueles que ficaram ali na terra, né, que não foram levados para o cativeiro. E o povo acabou se reunindo com Jeremias, pedindo orientação e instrução para ele, dizendo assim, olha, fala com Deus, vê o que ele tem para nos dizer. Aí Jeremias ficou meio ressabiado, depois de 40 anos, já falou assim, eu conheço essa história, já sei como é que a coisa é. Ele falou assim, não, mas pode ficar tranquilo, o que Deus falar, seja bom ou seja mal, nós vamos cumprir. Aí eu fico imaginando, eu gosto muito de entrar na cena, imaginar o que está realmente acontecendo, porque as palavras muitas vezes são frias, a gente não consegue entender as emoções e o clima do momento. Então, às vezes, eu fecho o olho e fico imaginando o que está acontecendo, eu vejo Jeremias e o povo ali do lado conversando com ele, eu fico vendo a cara do Jeremias, aquela cara assim, eu já conheço a história, isso aqui não vai dar muito certo. Isso aí eu já escutei várias vezes, mas o povo acaba não ouvindo o que Deus fala. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Deus falou para eles assim, fiquem aí, eu já me arrependi de ter feito do que eu fiz, quer dizer, arrependi no sentido de eu já concluí o que eu pretendia, o que eu esperava fazer, então fiquem aí porque eu vou fazer com que vocês prosperem na terra, mesmo ela sem o rei, sem as coisas que seriam, né? Mas até que o cativeiro de 70 anos se cumprisse. E falou assim, então fiquem na terra, cultivem a terra e continuem a vida porque eu vou abençoá-los. Mas não vão para o Egito.
Fiquem aí. Bom, a história a gente conhece, Jeremias conhecia muito bem, né? O povo realmente recusou, não o escutou. Depois de 10 dias, Jeremias trouxe a palavra para eles, e eles não aceitaram, e mesmo assim eles foram para o Egito, né? E às vezes eu vejo assim um pouco de obstinação por parte de uma parte da igreja. Essa semana, acompanhando um pouco o desenrolar dos fatos, uma palavra que não me saiu da cabeça a semana inteira foi insensatez. Insensatez de todos os lados. Parece que falta um discernimento mais adequado da situação. Eu até essa semana, até um comentarista na televisão falou um pouco sobre isso. E a gente vê tanta gente perdida, né? Tanta gente não sabendo, falando coisas, sendo mal informadas e tomando atitudes em direções completamente inadequadas. Então, essa semana essa palavra veio muito forte na minha mente, insensatez. E eu vejo que existe um pouco também de insensatez na igreja, assim como houve insensatez nesse povo de não ouvir o povo de Deus, a palavra de Deus. Parece que a gente imagina que só pelo fato de nós sermos povo de Deus, povo escolhido de Deus, como o próprio Pedro fala, vós sois sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a mesma palavra que Deus fala para o povo de Israel no capítulo 19 de Êxodo. É a mesma palavra. Pedro simplesmente transporta as palavras de Deus para Israel ali no Monte Sinai. Quando eles acabaram de chegar ali, Deus estava preparando o povo para receber as leis. Deus falou assim, olha, se vocês realmente me cumprirem a minha palavra, seguirem os meus mandamentos, ouvir a minha voz, então vocês sereis meu povo escolhido, povo de propriedade adquirida por mim, porque eu resgatei vocês. E essa palavra vale para nós, porque o que aconteceu no mundo, no campo físico, político, com Israel ali, na saída do Egito, vale para a igreja no mundo espiritual. Jesus nos tirou do cativeiro do pecado, do mundo, e nos trouxe para uma terra que emana leite e mel, não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Mas assim como aquele povo achava que só porque ele era um povo escolhido, eles podiam fazer qualquer coisa, eu vejo que muitos, dentro da própria igreja, também pensam de uma forma igual. E nesse capítulo, há 3 pontos, 3 verdades, 3 fatos que são, vamos dizer assim, consequências do fato de sermos povo escolhidos. Só que, entendendo a situação, entendendo a mensagem que Jeremias traz aqui nesse capítulo 9, é uma mensagem para trazer o povo de volta à sensatez, se posicionar corretamente como povo de Deus, um povo escolhido de Deus, um povo ao qual Deus resgatou para ser o seu povo. Então, 3 fatos ou 3 verdades sobre sermos povo escolhido, povo de Deus. Eu vou caminhar um pouquinho no capítulo 9, então os irmãos podem, depois, com mais detalhes, eu vou pensar apenas alguns versículos, porque o capítulo é um pouco extenso, mas eu quero pensar alguns versículos que são mais importantes para nós entendermos essa passagem. Na verdade, o texto não começa no capítulo 9, ele começa no capítulo 8, versículo 18 em diante, vai até o final do capítulo 9, porque a divisão de capítulos na Bíblia nem sempre foi muito adequada. Então, o texto, na verdade, começa no capítulo 8, mas eu vou me ater ao capítulo 9. A primeira verdade, o primeiro fato sobre ser povo escolhido de Deus, é que ser povo escolhido de Deus não é desculpa para nós vivermos no pecado. Algumas pessoas têm aquela ideia assim, bom, já que eu sou escolhido, então já sou salvo. Imagina que a salvação é algo posicional.
A salvação existe, uma santidade, uma salvação posicional, sim, mas não é essa a principal. A principal é a nossa salvação, nossa santidade pessoal. Uma não elimina a outra. Pelo contrário, elas se complementam. E nesse capítulo, do versículo 1 a 6, Jeremias traz uma série de acusações contra o povo. Eu queria destacar, por exemplo, o versículo 3. São esses versículos que eu acho que são o cerne do que Jeremias quer trazer aqui. Ele diz no versículo 3, avançam de malícia em malícia. Avançam de malícia em malícia. E a frase seguinte, para mim, é muito forte. Não me conhecem, diz o Senhor. Não me conhecem. E por isso vocês avançam de malícia em malícia. Vocês não se satisfazem com o que vocês têm. Vocês, em vez de recusar, vocês vão cada vez mais à frente. É como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. E vocês criam um fato para cobrir outro fato. E aí vocês vão de mal a pior. E o que vocês fazem é consequência de vocês não me conhecerem. E não conhecer aqui, depois nós vamos entrar em detalhe, não é simplesmente conhecer quem é quem. Mas entender o que Deus quer de nós. Entendemos os propósitos de Deus para o seu povo. Por que nós fomos escolhidos? Os irmãos sabem que eu sou engenheiro, eu tenho alguns colegas aqui. Eu fico feliz por isso. Eu trabalhei muito tempo com projetos, e eu vi muitos projetos serem projetos de sucesso, serem bem recebidos no mercado que eu atuava na época, mas eu vi alguns bons projetos fracassarem. E 100% dos projetos fracassam por um único motivo, perda do seu objetivo. Nenhum projeto falha por outra razão. É sempre porque perdeu o objetivo. E isso acontece de várias formas. Às vezes o mercado muda, ou as necessidades mudam, mas muitas vezes é porque quando nós estamos trabalhando nesse projeto, nós não recordamos por que aquele projeto foi requisitado para que fosse desenvolvido. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre é isso: por que Deus nos escolheu? O que eu estou fazendo aqui? E se a gente for mais fundo ainda, nós teríamos que voltar lá para Gênesis capítulo 1 e 2 e perguntar por que Deus nos criou. Não só como povo de Deus, mas como humanidade. Mas Deus quer que nós tenhamos esse conhecimento dele, para sabermos os seus projetos, os seus objetivos para nós. Um equipamento, como engenheiro falando, o equipamento só é utilizado, só tem utilidade, só tem validade se ele for usado e comprovado dentro daquilo que foi especificado. Não adianta nada você comprar um equipamento e querer usar por uma outra coisa. E aqui o que estava acontecendo era isso. Deus trouxe o povo para ser um padrão de conduta na terra, ser um povo exemplo da terra. Deus estava querendo que Israel fosse o canal pela qual Deus ia resgatar toda a humanidade. Esse propósito de Deus não mudou, porque alguns propósitos de Deus não dependem de nós, graças a Deus. Porque Deus faz a obra apesar de nós. Mas eles, em vez de buscarem Deus, ouvir o que Deus já tinha falado lá em Êxodo, capítulo 19, 20 em diante, sabendo os propósitos dele para isso, não, eles resolveram fazer aquilo que eles achavam que deveriam fazer, desviando-se daquilo que Deus tinha como propósito, e como ele fala aqui, avançavam de malícia em malícia. No versículo 6 ele continua, ele fala assim, pela falsidade, a palavra aqui é muito forte, irmãos, ele fala assim, recusam a me conhecer. Então, é interessante essas palavras, porque
Porque se nós queremos viver uma vida de santidade, queremos viver os propósitos de Deus, nós precisamos conhecer Deus. Precisamos saber por que Deus nos trouxe até aqui. E isso é muito claro na Bíblia. Não precisam abrir, mas em Levítico 11:44 diz: ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Deus, quando criou o homem, ele criou com o objetivo de colocar no homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. O objetivo de Deus é que nós sejamos semelhantes, a imagem de Deus na terra. Hoje mesmo eu estava lendo aquele salmo que diz que as pessoas que adoram ídolos, né, tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem pernas, mas não andam. Você tem que carregar o santo, porque o santo, as pernas do santo não andam. Mas o que é interessante é que ele fala assim: aqueles que adoram esse tipo de ídolos se fazem iguais aos ídolos. Eles se tornam imagem daquele ídolo. E os ídolos que existem no mundo são imagens do homem, e o homem imagem do ídolo. É por isso que Deus fala assim: ser-me-eis santo, porque eu sou santo. Nós fomos criados para ser a imagem de Cristo, a imagem de Deus, completamente em Cristo. Por isso que Paulo fala várias vezes, ele fala assim: até que Cristo seja formado em nós, até que a imagem de Cristo apareça em nós, até que nós sejamos como um espelho, refletindo Cristo. Mas parece que as pessoas querem, sei lá o que querem refletir. E decidem ir para os seus próprios caminhos, como Israel estava seguindo. O pastor Fernando está começando uma série de Romanos 6, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos, pois, no pecado? Já que a graça superabundou onde abundou o pecado? A resposta de Paulo é bem enfática, ele fala assim: de modo nenhum. Num bom português, ele fala assim: nem que a vaca tussa. Paulo é muito enfático, assim: não tem jeito, não é esse o caminho. Meus irmãos, o que a gente precisa entender é que, assim como Israel foi liberto do Egito, nós fomos libertos do mundo. Nós fomos libertos, Deus nos tirou do mundo. Agora o que nós não podemos fazer é voltar para o mundo. É interessante que eu estava lendo esse texto, em Deuteronômio, num determinado ponto do discurso de Moisés. Moisés dá uma ordem, inspirado por Deus, ele falou assim: vocês não devem voltar para o Egito. É interessante isso, está em Deuteronômio 17, 16. Ele fala assim: vocês não devem voltar para o Egito. Vocês não devem fazer esse caminho de volta para o Egito. Então não era para eles voltarem mais para o Egito, porque você foi libertado de alguma coisa, agora se você voltar para lá, o que está acontecendo? Você está se colocando novamente na escravidão. Se nós formos tirados do mundo, nós não podemos voltar para o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É isso que Jesus falou em João capítulo 17. Quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz: ó Pai, eles estão no mundo, nós não somos do mundo. Mas parece que tem pessoas que querem estar e ser do mundo. E o que é pior, no capítulo 2 e capítulo 42 de Jeremias, como foi citado aqui antes, o povo de Israel estava querendo voltar do Egito para o Egito com medo da Babilônia. Deus falou assim: não voltem. Não. É interessante, irmãos, que o tempo todo o povo, quando cogita com o Egito, Deus falou assim: se vocês forem para o Egito, eu alcanço vocês lá. O que Deus quer de nós é que nós permaneçamos no caminho do Senhor, fora do Egito, fora do mundo. Aqui o Egito não é o país fisicamente falando, é o que ele representa espiritualmente para nós. Como assim o povo de Israel foi libertado do cativeiro egípcio por conta da opressão que o faraó fez, que representa o mundo e o reino de Satanás,
o domínio de Satanás, a mesma coisa é o mundo para nós. Nós fomos libertos agora, não podemos voltar para lá. Não podemos seguir os padrões do mundo. Então, a nossa segurança não vai estar no Egito. A nossa segurança vai estar em seguir os propósitos de Deus para nós. E o propósito de Deus para nós não está no Egito. Não está no mundo. Não é nos fazer usar as mesmas coisas que o mundo tem falado. Em Salmo 45, versículo 7, diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Agora veja o que vem logo em seguida. Por isso, por esta razão, por esse motivo, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Mas vejam só, irmãos, por que foi ungido com óleo de alegria? E ainda ele fala, ainda faz um comparativo, como a nenhum dos teus companheiros. Mas por quê? Porque ama a justiça e odeia a iniquidade. Nós queremos a unção, nós queremos as bênçãos, nós queremos o óleo de alegria, mas nós não queremos odiar a iniquidade e não queremos abandonar a justiça. E esse mesmo texto que vocês podem depois ver em Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Sermos povo de Deus não nos dá autoridade, não nos dá o direito de viver os padrões do mundo. Mas veja o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo padrão do mundo, são os conceitos, são os princípios pelo qual o mundo se rege. Nós vivemos no mundo, precisamos do mundo. Nós nos sustentamos. E não adianta nada a igreja sair do mundo, porque é no mundo que nós seremos luz, no mundo que seremos sal. Então a igreja não pode sair do mundo, ela tem que estar no mundo. Mas agora ela não pode ser conforme o mundo. Não pode agir da mesma forma que o mundo. Porque senão as pessoas não vão distinguir você do mundo. E não vão saber quem é você. Não vão te identificar quem é você. Então, pelo fato de ser povo escolhido de Deus, não é desculpa para o pecado. Não pode permitir, isso não pode ser algo que vai nos levar a achar que só porque podemos pecar, porque Deus está conosco e o que acontecer, aconteceu. Às vezes eu escuto assim, estou numa luta, como os mais pentecostais falam, estou no estreito de Jeová. Né? Ora por mim, mas quando você vai ver a vida da pessoa totalmente desregrada. Se quisermos sermos povo de Deus, nós temos que andar conforme a justiça de Deus, odiar a iniquidade. E aí sim, Deus vai nos ungir com o seu óleo, com óleo de alegria. O segundo fato, ou segunda verdade de sermos povo de Deus, povo escolhido de Deus, é que ser povo escolhido de Deus não nos isenta do juízo de Deus. Veja o versículo 9. Acaso por estas coisas não os castigarei? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Até o versículo 8, Jeremias vem trazendo o problema de Israel. Vem dizendo o que eles estavam fazendo, malícia sobre malícia. Andando no caminho do mundo, fazendo coisas que Deus não pediu para eles fazerem. Eles já tinham visto o que tinha acontecido com a parte norte de Israel, Reino do Norte. Em 722, Samaria, capital do Reino do Norte, cidade construída por Onri, um dos reis de Israel, tinha caído na mão dos assírios.
Aquilo deveria ser um alerta para o povo de Israel, para o povo de Judá, povo do sul. Ou como normalmente se denomina, o povo de Jerusalém, porque era a capital do Reino do Sul. Aquilo deveria ser chamar a atenção deles para que, assim como aconteceu com o Reino do Norte, poderia acontecer com eles. E o Reino do Norte, a gente sabe, quando a gente lê a história do Reino do Norte, nós não vamos ver um único rei justo. E quando a gente fala justo, aqui é que ande no caminho do Senhor. Houve bons governadores, que é outra coisa. Henri foi um dos melhores governadores que o Reino do Norte teve. Mas ele não era um homem temente a Deus. Vamos separar as coisas. Ele pode ser muito bom governador, pode ter muito entendimento de administração pública, mas ele não andava nos caminhos do Senhor. No Reino do Norte não tem um único rei que anda no caminho do Senhor. E é lá que nós encontramos Acabe, Jezabel e todos mais. Mas o Reino do Sul havia uma alternância. Às vezes pegavam Manassés, que era um rei complicado, e de repente você tinha um Josias, um Ezequias, que era um homem temente a Deus. E isso acabou retardando o juízo de Deus sobre o Reino do Sul. Mas isso não significava que eles jamais seriam castigados por Deus. O que Deus estava dizendo para eles, assim como eu trouxe juízo para esses povos, por conta do pecado deles, eu também vou trazer o juízo sobre vocês, por conta do teu pecado. É interessante que quando faz acusação contra Jerusalém, Ezequiel diz assim, vocês fizeram pior que Sodoma e Gomorra. E essa era uma outra cidade que eles tinham que ter consideração como um alerta para eles. Porque assim como o juízo caiu sobre Sodoma e Gomorra, assim como caiu sobre Samaria, também cairia sobre eles. Eles não iam ser isentos disso. Mas quando nós lemos os textos, eles parece que eles se apegam a essas coisas. Não, Judá não vai cair porque é povo de Deus. Aí vem a primeira investida da Babilônia. Não, mas Jerusalém não vai cair porque é a cidade do grande rei. Cai Jerusalém. Mas o templo não vai cair porque o templo é a casa de Deus. E o templo caiu. Por quê, irmãos? Porque são pessoas que estão se apegando a coisas. Estão se apegando a liturgias, estão se apegando a verdadeiros talismãs. Não, a cidade não vai cair porque é a cidade de Deus. Cai, irmãos. Porque o Deus não está preocupado com prédios. Deus está preocupado conosco, com o nosso coração. Por isso que ele fala que acaso não castigaria um povo de Deus? Se fosse uma outra nação, vocês que estivessem fazendo o que vocês estão fazendo, vocês não gostariam que eles fossem castigados? É mais ou menos isso que Deus está perguntando. Eu não castiguei Sodoma e Gomorra? Eu não castiguei Samaria? Por que vocês acham que vocês se livrariam dessa? Veja o versículo 25. Esse versículo 25 é chave para nós entendermos esse agir de Deus. Porque Deus é justo, irmão. Deus não vai tratar as coisas diferentes, não. Veja só o 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncisos. Que mais? Juntamente com os incircuncisos. Talvez para nós, quem está assistindo aqui, não entenda muito bem essa nomenclatura, mas para um judeu sabe. A circuncisão era um símbolo, é um símbolo até hoje, da aliança de Deus com Abraão. E todo judeu é circuncidado ao 8º dia. Mostrando que ele faz parte do pacto de Deus com Abraão. Por isso que os árabes, não muçulmano, não vamos confundir árabe com muçulmano. O muçulmano é uma religião, árabe é uma etnia. Os árabes, que também são descendentes de Abraão, também fazem a circuncisão.
Eu trabalhei com um judeu e um árabe no mesmo departamento. Os dois circuncisos. Mas o que ele está dizendo aqui é isso. Você acha que eu não vou... E veja só, é a mesma versículo, a mesma palavra que ele usa no versículo 9, ele usa no versículo 25. Não castigaria? Eu vou castigar, seja circunciso ou não circunciso. Se não andou no meu caminho, acabou, meu filho. E para nós a coisa vai ser pior. Porque Jesus diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido. O que Deus estava exigindo de Israel era exatamente por isso, porque vocês receberam a minha palavra. Jesus, diversas vezes, ele fala que haveria mais juízo para Jerusalém do que para cidades como Tiro e Sidom, porque lá Jesus não se manifestou, lá eles não viram o poder de Deus se manifestado, aqui sim. Então, a quem muito foi dado, muito será exigido, irmãos. Quanto maior a posição, nós não ganhamos pelo que a gente fazemos, ganhamos pela responsabilidade que nós temos. Cargos mais altos em qualquer empresa ganha mais porque tem mais responsabilidade e também é mais exigido. Então, pelo fato de ser povo de Deus, então a responsabilidade de Israel era maior em conhecer e obedecer à vontade de Deus. E nós mais ainda. É interessante que Israel foi realmente um povo escolhido. Israel é um caso particular. Israel em Amós, Deus diz que de todas as famílias da terra, Deus escolheu um único povo, Israel. E por isso que ele fala assim, isso está em Amós 3:2. Aí ele diz, portanto, novamente, essas conjunções são problemáticas, irmãos. Porque ele está dizendo assim, Israel, de todas as nações da terra, de todos os povos da terra, você foi o único que eu escolhi particularmente para mim. Então você tem uma responsabilidade diferente das outras nações. E por isso que ele fala assim, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. O juízo de Deus sempre começa pelo seu povo. O Apocalipse é um livro, uma carta, na verdade, que todo mundo se assusta. Eu não me assusto, pelo contrário. Bem-aventurado que guarda. Os que leem e guardam as palavras, porque é um alerta para nós. Mas se vocês entenderem um pouquinho a estrutura e o objetivo principal do livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, Apocalipse significa revelação, é uma carta de juízo de Deus para com as nações. Tudo que aconteceu lá atrás vai acontecer aqui no futuro. Só que lá atrás era um pacto, aqui é outro pacto. O primeiro capítulo é Jesus glorificado. No primeiro, Jesus veio como Cordeiro de Deus, agora ele vem como Leão de Deus. Jesus glorificado. Mas o capítulo 2 e 3 é o juízo de Deus contra a igreja. E a frase que mais me assusta, que mais mexe comigo, no meu coração, é quando Deus fala assim, conheço as tuas obras. Meus irmãos, se você não treme com essa frase, tem alguma coisa errada. Não adianta nós queremos esconder nada de Deus. De Deus você não esconde nada. E por isso ele fala para as igrejas, são 7 igrejas que representam a igreja no mundo. Para mim, como eu não sou dispensacionalista, eu não entendo isso como fases da igreja, mas como a igreja como um todo. Tipos de igreja que nós encontramos por aí afora. Mas para as 7 igrejas ele diz, conheço as tuas obras. E para algumas ela fala assim, arrependa-te, porque senão vem juízo. No capítulo 4, é o capítulo do trono de Deus. É interessante que a palavra trono, no singular, no capítulo 4, aparece 12 vezes. 12 é um número de governo. 12 vezes. E uma vez no plural. E no plural ele se refere a 24 outros tronos. Então, a 12
com mais 24, 2 vezes 12. É muito significativo isso. E a partir do capítulo 5, vem o juízo de Deus contra as nações. Mas antes, ele já tratou com a igreja. Antes, ele já tratou com o seu povo. Aí que nós temos que escolher que tipo de igreja nós queremos ser. Uma Laodiceia ou uma Esmirna. Esmirna ninguém gosta, né? Porque é a igreja sofredora. Mas Laodiceia todo mundo quer. Mas é a igreja mundana, que segue os padrões do mundo. Mundano nesse sentido, que segue os padrões do mundo. É a única igreja da qual Jesus não fala nada de bom. Por outro lado, Esmirna é a única, são duas que ela não tem nada de contra, pelo contrário. Nós é que temos que escolher quem nós queremos ser, que igreja que nós queremos ser. E aqui eu não estou falando de denominação, irmãos. Eu estou falando de sermos igreja. Então, ser povo escolhido de Deus não é desculpa, não é permissão para nós pecarmos, vivermos no pecado segundo os padrões do mundo. E ser povo escolhido de Deus também não nos isenta do juízo de Deus. Deus vai trazer juízo sobre todos, começando pelo seu povo. E terceiro, ser povo escolhido de Deus não é garantia de discernimento espiritual. Versículo 17 em diante, ele fala bem sobre isso. E é nesse versículo, no 23 e 24, que ele diz, assim diz o Senhor. Essa frase é pesada, irmãos. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Os homens buscam segurança nessas coisas. Os homens acham que o fato de termos sabedoria, ou seja, educação, uma boa formação, uma universitária talvez, uma pós-graduação, um doutoramento, é bom, estou dizendo que seja ruim não, mas isso não pode ser a nossa segurança. Não podemos, quando chegarmos no céu, irmãos, quando chegarmos diante do trono de Deus para sermos julgados por Deus, Deus não vai perguntar para você onde você se formou, não. Não vai perguntar o seu título, não. Eu costumo dizer, assim, para mim, Deus vai fazer 3 perguntas para você. Você combateu o bom combate? Você completou a carreira? Você guardou a fé? É isso que Deus espera de nós. Eu entendo que é importante uma formação acadêmica, é importante termos um bom conhecimento, mas não pode ser a nossa base. A sabedoria humana não revela a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus revela a sabedoria humana. Nós não podemos nos gloriar nessas coisas, não podemos buscar segurança nessas coisas. É importante, mas não é fundamental. Também não podemos nos basear na nossa segurança, na nossa força, no nosso poder, na nossa habilidade. Há várias palavras de poder em grego. Uma delas é exousia, que significa autoridade, poder de autoridade, de alguém que está numa posição de autoridade. Tem o dínamos, que é outra palavra, que é o poder de realização. Mas aqui é o poder nesse sentido de capacidade, de autoridade, de competência, de poder fazer alguma coisa ou ter condição de fazer alguma coisa. E a gente tem visto aí quantas pessoas aí, principalmente nesse período, que estão usando esse poder, estão usando essa autoridade acima do que eles deveriam. Mas isso também não vai trazer nada de benefício para. Isso nos ajuda no nosso viver, mas se não for usado da forma correta, isso vai ao contrário, vai nos prejudicar, e a gente tem visto isso.
Também não podemos nos assegurar nas nossas riquezas, na prosperidade econômica. Algumas semanas atrás eu escutei uma frase que eu achei genial, sobre o momento que nós estamos vivendo. Que é, nós não estamos no mesmo barco, mas todos nós estamos na mesma tempestade. Mas cada um, dentro dessa tempestade, está num barco diferente. Tem gente que está aí, está num iate. Tem outros que estão até num transatlântico. Conheço um ator aí, no final, alguns meses atrás, terminou a participação dele de uma novela e saiu do Brasil. Foi para fora. Tem dinheiro. Então, para ele é fácil ficar aí 2, 3, 4 meses sem trabalhar. Ele tem recursos, mas... Aí é fácil ficar em casa. Se coloca R$1 milhão na minha conta, sei lá, eu fico 1 ano. Se tiver mais algum candidato, só levantar a mão. Fácil assim. Mas é aquele que tem que trabalhar na parte da manhã para comprar o seu marmitex, para ele poder levar para casa. Estamos na mesma tempestade, irmãos, mas não no mesmo barco. Não podemos nos assegurar nas riquezas. Isso não nos garante segurança, não nos garante discernimento espiritual. Pelo contrário, isso pode nos levar a nos distanciarmos de Deus. Paulo fala em Timóteo, né, no Tiago fala isso, né? Que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. Dinheiro é importante, mas o amor ao dinheiro não. Se a gente começar a se segurar muito nessas coisas de sabedoria, de força, de riqueza, nós podemos, ao contrário, em vez de nos aproximarmos de Deus, nós podemos nos afastarmos de Deus. E eu conheço gente prepotente, arrogante, só porque tem um título. Um doutor, um pós-doutor. Prepotentes. Isso para Deus, irmãos, é trapos de imundícia. Não tem valor nenhum. Isso não traz nada. Porque, veja o que o texto diz, continuando o texto. Versículo 23 e 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Vocês repararam, irmãos, que o texto lá no início do capítulo 9, ele começa com essa frase, em me conhecer, em conhecer, em conhecer. Mas glorifique em me conhecer e saber que eu sou Deus. E ele continua. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. E destas coisas, ou porque destas coisas eu me agrado. É isso que Deus quer de nós. Esse é o objetivo de Deus para nós. É isso que nós temos que conhecer. A verdadeira segurança, o verdadeiro discernimento espiritual está em praticar a misericórdia, que aqui em hebraico recede, também muitas vezes é traduzido por graça. Eu tenho uma Bíblia traduzida por judeus, ele traz graça no lugar de misericórdia. Eles trazem misericórdia por uma questão de dispensacionalismo, mas a palavra é a mesma, é o amor de aliança. É a fidelidade, tá muito relacionado com fidelidade. Depois ele fala de juízo, é mishpat, ou mispá, né, alguns pronunciam, que é equidade e integridade. Sermos íntegros. Né, e justiça, que é tzetek, que é retidão. É um personagem histórico, né, do Antigo Testamento, que é Melquisedeque, né, que Jesus até é comparado com ele. Melquisedeque significa rei de justiça. É o mesmo radical daqui. Retidão, era o rei de Jerusalém.
É isso que Deus quer, que a nossa ação aqui na terra seja uma ação de graça, de fidelidade, de justiça, de integridade. Nisso está o verdadeiro discernimento. Mas, irmãos, é nisso que o verdadeiro discernimento espiritual consiste em conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Praticando essas coisas. Por quê? Porque conhecer a Deus não é um ato puramente cognitivo, intelectivo. Mas é de forma prática, é um andar, um caminhar com Deus. Eu gosto muito de uma frase que Deus fala para Abraão, lá em capítulo 17, 1, ele fala assim, anda na minha presença. E ser perfeito. Você quer ser perfeito? Você tem que andar na presença de Deus. Pode perguntar para qualquer um, eu não sei se vocês lembram, mas eu, quando era pequeno, eu aprontava, né? Naquela época eu brincava na rua, irmãos. Hoje em dia você não pode nem pensar numa coisa dessa. Eu jogava bola na rua, na frente da minha casa. A gente aprontava. Eu tive infância. Mas na presença do meu pai, na presença do nosso pai, as crianças sempre comportam-se de forma diferente. Eu aprendi muita coisa andando com meu pai. Né? É isso que Deus quer, é esse caminhar junto com Deus. É aprender com Deus, mas não simplesmente intelectualmente, num caminhar, num viver, numa parceria com Deus. Tem um texto que diz, andarão dois juntos se não concordarem. Deus quer andar conosco. Agora, nós queremos andar com Deus? Deus fez o convite para Abraão, anda na minha presença. Isso é perfeito. Abraão andou com Deus. Davi andou com Deus. A vida cristã, a verdadeira vida espiritual, é um relacionamento com Deus. Deus não é um ser que está lá em cima e eu estou aqui embaixo, ele cuida de lá. Não são coisas distintas. O mundo espiritual e o mundo natural, elas não estão dissociadas, elas estão integradas. Nós não podemos considerar as coisas como independentes uma coisa da outra. Uma reflete a outra. Então, a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida espiritual, o discernimento espiritual está nesse relacionamento, é um andar com Deus, que não se baseia em procedimentos ou liturgias que nós cumprimos, mas em obediência, santidade e fé. Essa tríade é fundamental para o nosso caminhar. Obediência é ouvir a Deus, entender o que Ele quer para nós, é pegar, como meu pai falava assim, isso aqui é um manual de instrução, um manual de fabricante. Para mim essa palavra é bem forte, porque eu sou engenheiro. Todo o equipamento, quando a gente desenvolvia, ou uma das coisas que a gente colocava junto com o equipamento, e vem junto com o equipamento, é o manual do fabricante. A instrução de uso, saber para que aquele equipamento serve, como é que ele funciona direitinho. Se está lá 110, se ligue no 110. Se pôr no 220, vai queimar. Tem gente que está pondo no 220, está queimando, está culpando o fabricante. Então, a nossa vida tem que ser baseada nisso. E não, se eu for na igreja, se eu não vou na igreja, se eu tomo a ceia, se eu não tomo a ceia. Não é isso, é um andar e um caminhar com Deus. Que obediência, aquilo que Deus quer para nós, santidade, andar conforme a retidão de Deus e fé. Acreditar que o que Deus tem para nós é o melhor para nós. Já que estamos caminhando com Jeremias, eu vou ler o texto que é um dos textos mais bonitos para mim em Jeremias. Jeremias 31, mas eu vou destacar outro ponto. Jeremias 31, 33 e 34. Eu quero destacar um outro ponto que às vezes a gente passa por cima, que diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Agora veja essa frase, irmãos.
Eu serei o seu Deus, e eles, Israel, serão o meu povo. É isso que Deus quer. Que eles sejam nosso Deus, e que nós sejamos o seu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo, veja só o que ele diz, conhece ao Senhor. Interessante ele repetir esse conceito, né? Conhecer a Deus. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que eu quero destacar é isso, irmãos, essas duas frases. Primeiro, eu serei o seu Deus. E eles, que seriam nós, depois, existe uma ponte em Romanos sobre isso, em uma outra oportunidade, eu tenho certeza que nós discutiremos, a verdadeira circuncisão é do coração e não na carne. Os verdadeiros israelitas são aqueles que obedecem, seguem a fé de Abraão. Né? Então, e o que está no plano natural no Antigo Testamento é um plano espiritual no Novo Testamento. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas para isso, nós temos que conhecer a Deus. Por isso que porque ele escreverá a sua lei, o seu manual de instrução, o seu manual de fabricante em nossos corações. Já não é mais um pedaço de papel que normalmente, eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um aqui presente que está nos assistindo, quando pega uma televisão, pega um equipamento, a primeira coisa que você faz colocar de lado é o manual de instrução. Você só vai pegar quando as coisas não funcionam. Tem que ser ao contrário. Né? Primeiro lê o manual para depois usá-lo. Tem gente que faz o contrário. Só vai atrás do manual quando as coisas não dão certo. Mas agora, a lei de Deus, o manual de Deus, não vai estar mais em pedaço de papel, vai estar em nosso coração. Por isso ele fala, vocês não vão precisar perguntar como é que você conhece a Deus, porque o verdadeiro conhecimento de Deus estará já dentro de você. E não importa o tamanho, não importa o teu conhecimento, não importa a tua formação, teu título, o cargo que você ocupa, todos, do pequeno ao maior, me conhecerão. Mas isso exige algo de nós. Obediência, santidade e fé. Então, irmãos, para concluir, quero deixar com vocês Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um desafio que faço para você. Conhecer a Deus, andar com Deus, ouvir a voz de Deus, não como Israel fez. Aí eu vou ouvir, mas na prática, não, tudo que o meu mestre mandar faremos todos, mas não faz nada. Só quer escutar aquilo que agrada aos ouvidos. Mas Deus, através de Oséias, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o desafio que nós temos como povo de Deus. Esse é o desafio que temos como povo escolhido de Deus, para que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Amém? Deus os abençoe, irmãos.